Eu quero tratar com você aqui de algumas perguntas. Vamos investigar isso aqui e vamos ver a relação. E vamos ver o que nós conseguimos extrair desse encontro aqui. Eu quero começar com uma pergunta. Aqui a pergunta é: o que é o sofrimento? Há uma diferença entre sofrimento e dor? Não há como negar isso. Nem sempre a dor representa sofrimento. A dor é apenas a dor. Mas nem sempre nós temos a presença da dor e, no entanto, nós temos a presença do sofrimento. Quando você está triste, você está sofrendo. Não existe nenhuma dor. Apenas essa dor do sofrimento. Uma criança, ao brincar com fogo, ela pode se queimar. Não há nenhum sofrimento ali. Temos ali a presença da dor. Então nós temos o sofrimento da dor. Então qual é a diferença aqui? De um ponto de vista físico, a dor é aquilo que acontece. E de um ponto de vista psicológico, o sofrimento é aquilo que se apresenta. Quando você está triste, há um sofrimento psicológico. Porque você foi magoado, rejeitado, não aceito, não compreendido. Você foi contrariado. Quando um desejo é contrariado em nós, nos bate o sofrimento. Não é a dor. Quando o palito de fósforo queima o seu dedo, você tem a dor. Quando você vem caminhando por uma rua e torce o pé, você tem a dor. Quando há uma enfermidade física no corpo, você tem a dor. Mas quando você é atingido psicologicamente, você tem a presença do sofrimento. Então essa é a diferença entre a dor e o sofrimento. Então qual é a verdade sobre o sofrimento? O sofrimento é a dor psíquica. Enquanto que a dor é o sofrimento físico. Aqui com você, nós estamos investigando aqui a possibilidade do fim do sofrimento. Isso mesmo que você ouviu. Estamos lhe desafiando a viver a vida sem sofrimento. Enquanto o corpo estiver presente, não podemos evitar a dor. O nosso sistema nervoso central trabalha a favor do próprio corpo, consentindo a presença da dor. É uma mecânica, um mecanismo de regulação, de autoproteção, de defesa desse organismo biológico, desse corpo. Então a presença da dor física é algo inevitável. Se há uma ferida, se há uma contusão, se há um choque, o cérebro detecta aquela parte do corpo afetada em razão da presença da dor. Nada tão complicado, algo bem natural. Mas do ponto de vista psicológico, reparem aqui a nossa questão. Será possível uma vida livre de sofrimento? Será possível uma vida sem sofrimento psíquico? A compreensão da realidade da vida como ela acontece
sem a presença de um elemento que se separa para questionar isso. Quando eu digo questionar, não é investigar. Aqui eu uso a expressão questionar no sentido de discutir com a vida. Quando não se discute com a vida, ela é o que ela é. E se isso está presente, nós temos o fim para o sofrimento. Aqui estamos lhe propondo exatamente questionar o sofrimento, mas não discutir com a vida. Questionar o sofrimento no sentido de investigar o que o sofrimento representa, como ele acontece, para quem ele acontece. Aqui estamos juntos descobrindo como ter um contato com a vida livre desse aspecto psicológico que é o elemento fundamental na rejeição da vida como ela acontece. Esse elemento principal é esse sentimento, pensamento presente em cada um de nós, que é a presença do eu. A eliminação dessa interna condição criada pelo pensamento é o fim para o sofrimento psíquico, é o fim para o sofrimento psicológico. É isso que estamos aqui investigando com você. Como ter da vida, na vida, uma aproximação livre do sofrimento. Agora acabamos de colocar para você essa questão da tristeza. Quando é que você está triste? É quando esse eu, esse mim, sente a rejeição. Quando ele não é aceito. Quando o seu desejo é contrariado. Agora aqui a pergunta é, o que é esse mim? O que é esse eu? Quando eu lhe pergunto quem é você, você me descreve a sua história. A sua história é apenas a memória que você tem sobre esse corpo e essa mente, sobre esse si mesmo, mas isso não é você. Você tem de você uma imagem, um quadro, um pensamento, uma ideia sobre quem você é. O elemento em você magoado, ferido, chateado, triste, aborrecido, rejeitado, notem, é exatamente esta imagem. Assim como podemos na vida eliminar o sofrimento, eliminando esta autoimagem. Reparem a importância disso na vida. O ser humano ele vive 70, 80, 90 anos, mas ele não se dá conta do fim do sofrimento. Porque ele nem vê a possibilidade disso para a sua vida. Porque estamos por demais acomodados, acostumados a esta condição de rejeitar a vida como ela acontece e de nunca investigar a natureza do sofrimento, desse que sofre diante desta ou daquela situação. Uma vida de 70 anos e depois de 80 anos passamos pela vida sem a beleza do encontro com a vida, sem a dor do sofrimento,
sem esse sofrimento em dor. Não podemos nos livrar da dor física, mas podemos e precisamos nos livrar do sofrimento psíquico, do sofrimento psicológico. Portanto, tudo isso envolve essa questão da presença do sofrimento. Aquilo que temos chamado de sofrimento humano, aquilo que temos chamado de sofrimento emocional, isso gira em torno desta imagem, desta pessoa, deste elemento que se vê presente na vida, se separando dela. Aqui, quando usamos a expressão minha vida, estamos falando exatamente desta particular vida do eu. Não existe tal coisa como minha vida. Enquanto estivermos sustentando essa ideia de minha vida, estaremos preservando esta autoimagem. Ela presente, o sofrimento estará presente. Assim nós temos esse aspecto físico da dor e temos esse aspecto psicológico do sofrimento. A beleza desse encontro é poder lhe dizer, com bastante clareza, e é isso que temos afirmado aqui em todos esses vídeos, é poder lhe dizer que a verdade da vida não é a vida que a pessoa conhece, não é a vida que esse eu conhece. A vida que a pessoa conhece, que esse eu conhece, é a vida norteada pelo pensamento, pautada por ideias, por crenças, opiniões, julgamentos, avaliações, aceitações e rejeições. Essa qualidade psicológica de existência é a existência do eu. Essa existência do eu é o existir de uma ilusória identidade. Reparem, nós temos a vida como pura existência e temos esse existir desta particular vida, que é a vida do eu. Então nós temos a vida como ela acontece. Como ela acontece, ela carrega essa existência que não é pessoal. E temos esse existir quando tratamos desta particular vida de alguém, desse mim, estamos falando desse existir da pessoa, esse existir de alguém. A expressão penso, logo existo, reparem, isso é típico da pessoa, dessa ideia de alguém que pensa, de alguém que é o pensador. Tudo isso precisa ser investigado, porque estamos diante de uma ilusão. É com base nessa ilusão que está presente esse sofrimento humano, esse sofrimento psíquico, esse sofrimento emocional. É de fato algo maravilhoso a possibilidade de investigar isso. Mas é algo muito evidente, e já ficou claro aqui para você. São muito poucos aqueles que se aplicam na vida à ciência da investigação, da verdade sobre eles mesmos. A grande maioria vive completamente, não só alienada da própria vida, mas insciente da possibilidade até mesmo de se aproximar de uma investigação disso, em razão da ausência desse interesse. Esses vídeos aqui no canal não é para a multidão. Esse vídeo aqui no canal é para você.
que sente essa inclinação, que sente esse chamado para a verdade, para a realidade, para a sabedoria, para a ciência de Deus. Essa inclinação, para alguns, nesta procura ou busca pela verdade, faz com que, em algum momento, em razão da presença desta graça divina, nos deparemos com uma fala como essa. Aqui estamos juntos explorando a natureza da verdade sobre nós mesmos. Há algo aqui que nós precisamos tornar muito claro para nós mesmos. É a verdade da ilusão do tempo. É exatamente nesse movimento do tempo que o pensamento tem estabelecido, que está presente esta imagem, que vive dentro desse quadro de sofrimento psicológico, de sofrimento humano, de sofrimento emocional, que é o eu. Esse sentido do eu está vivendo em um tempo psicológico. Então vamos tocar nisso aqui agora com você. O que é esse tempo psicológico? Esse tempo psicológico é esse elemento imaginado pelo pensamento que sustenta essa identidade. Essa identidade, que é essa autoimagem, que é o eu, se move nesse tempo. Olhe para a sua cabeça e você irá perceber que em alguns momentos você está no passado, se lembrando de coisas que aconteceram. Em outros momentos você está no futuro, prevendo coisas que irão acontecer, que poderão acontecer. Do passado você traz recordações para esse momento. Algumas são recordações boas e outras são recordações ruins. O movimento presente em nós, esse movimento psíquico, esse movimento do pensamento, é um movimento presente em um tempo que o pensamento tem estabelecido, que é esse passado, presente e futuro. É assim que nos situamos na vida como sendo alguém. A sua mente funciona com pensamentos. Todos esses pensamentos são apenas lembranças do que aconteceu. Mas lembranças que podem se projetar no futuro. E todo esse movimento do eu gira em torno de prazer e dor. Então nós temos lembranças boas e temos lembranças ruins. Nós temos projeções de imaginações de futuro bons, maravilhosos e futuros que não queremos viver. Então, ou o passado é bom ou ruim, ou o futuro é bom ou ruim. Essas imagens de futuro, esses futuros em imagens e esses passados em imagens. Tanto o passado em imagens e o futuro em imagens. Esse movimento é o movimento do pensamento. É sempre o movimento do pensamento presente em nós, sustentando o tempo, que é o tempo psicológico. Nesse tempo psicológico, você existe como sendo alguém que veio do passado, está vivendo esse momento e caminhando para o futuro. Aqui o que estamos dizendo para você é que enquanto esse movimento interno estiver acontecendo, a mente que estará presente
envolvida nesse movimento será a mente egóica. Será a mente que estará sustentando esta imagem para viver o sofrimento. Nós vivemos sempre dentro desse princípio de dualidade, prazer e dor. Não conseguimos perceber que o próprio movimento da dualidade ainda é parte desse sofrimento psíquico. Não conseguimos tomar ciência disso ainda, que nós precisamos romper com esse tempo psicológico. A não ser que você se livre do tempo psicológico, você jamais irá se livrar desta vida do eu, desta vida egóica, desta vida no tempo, que é o pensamento. O elemento que norteia a vida do ego e que sustenta essa qualidade de tempo que, por sinal, não é real. Nós não temos o tempo real. Nós temos apenas o pensamento. Você não pode viver o passado. Você não pode viver o futuro. Porque a vida não acontece no passado. A vida não acontece no futuro. Mas esse mim, esse eu, ele está vivendo no passado. Ele está vivendo no futuro. Aqui, o que está sendo colocado é o seguinte: a natureza do seu ser não vive no tempo. Em seu ser, você não pode viver o passado. Você não pode viver o futuro. Em seu ser, a natureza da verdade sobre você não está no tempo, não está no pensamento. A plena ciência desta realidade requer a visão da verdade sobre si mesmo. Por isso, a nossa ênfase aqui consiste na compreensão da beleza do autoconhecimento. A ciência deste ser é a verdade da vida, fora do tempo. Naturalmente, fora do sofrimento. Você, em sua natureza divina, você é essa realidade de Deus. Assim, essa ideia ou imagem de pessoa se estabelecendo no tempo, a pessoa que viveu ontem, está vivendo hoje, irá viver amanhã, é uma falácia, é uma ilusão. É exatamente isso que se dissolve nesse despertar da consciência. Assim, com o florescer do autoconhecimento, nós temos a presença de uma mente nova, onde está presente um espaço novo, onde está presente esse silêncio, esta ciência da realidade da vida, não mais desta particular vida do eu, mas da real vida de Deus, da real vida divina. Assim, nós precisamos aprender a viver a vida livre, aqui e agora. Livre de toda essa noção que o pensamento cria e sustenta dentro de cada um de nós. Sustentando esta mente do eu, esta mente egóica, e nos colocando como pessoas no tempo, nesse tempo psicológico. A vida é algo que está aqui e agora acontecendo, fora do tempo. Então, para efeitos práticos, nós fazemos o uso do tempo cronológico, mas do ponto de vista psicológico, anulamos o tempo. Quando esta mente egóica
quando esta autoimagem, quando esta imagem que fazemos a partir do pensamento sobre quem nós somos não está mais presente. Então nos deparamos com a vida. E sim, fazemos o uso do tempo cronológico, mas de uma forma livre, inteligente, sem qualquer envolvimento desta assim chamada pessoa, desse mim, desse eu. Nós temos um horário para um compromisso amanhã. Esse é o uso do tempo cronológico. Nós temos algo como uma viagem para fazer, ou algo para realizar amanhã. Isso está dentro da agenda. Esse é o uso do tempo cronológico. Assim, veja, nós temos o tempo psicológico e temos o tempo cronológico. O tempo cronológico, para efeitos práticos na vida, tudo bem? Mas que lugar tem esse tempo psicológico? Uma vez que ele é apenas uma construção do pensamento e que sustenta a ilusão de uma entidade presente que carrega essa autoimagem, que está constantemente em uma rejeição da vida como ela acontece e, portanto, em sofrimento. Que lugar tem esse sentido do eu na vida? É isso que estamos explorando aqui com você, investigando aqui com você. A ciência do despertar de sua natureza divina é a ciência do florescer da sabedoria. Descobrir o que é olhar para essas reações que surgem, momento a momento, que são reações que vêm exatamente desse tempo psicológico, desse movimento do passado, que é o movimento do pensamento. Aprender a olhar para isso, sem se envolver. É assim que o tempo psicológico se dissolve, que o pensamento se dissolve, que essa autoimagem desaparece. Quando aprendemos a olhar, a escutar, a observar, sem o passado, essas reações que surgem aqui e agora, nesse instante. Isso requer uma aproximação do autoconhecimento. Nós temos uma playlist aqui no canal aprofundando isso. Isso requer uma visão clara do que é a ciência da meditação. Essa é uma outra playlist aqui também no canal. A verdade sobre a meditação, a real meditação de uma forma prática. E o que significa esse aprender sobre o autoconhecimento? A verdade sobre o autoconhecimento. Todos esses assuntos estão sendo tratados aqui no canal. Nós temos diversas playlists. Portanto, acordar nesta vida, o despertar nesta vida, é o fim deste tempo psicológico, dessa ilusão desse tempo. É a ciência da natureza do seu ser, da verdade de Deus. Então, sim, nós podemos na vida descobrir a vida como ela é, como ela acontece, sem sofrimento. O contato com a realidade da vida como ela acontece, sem esse sentido de um eu que se separa da vida. E ao se separar, olhe a partir desse observador, desse pensador, desse experimentador. É exatamente isso que nos coloca dentro dessa ilusão, da ilusão desse tempo psicológico. Porque o pensamento cria a ideia
de alterar, de mudar, de modificar, de gostar, de não gostar da vida como ela acontece. Então, esse instante, como ele acontece, é substituído por essa sobreposição, que é a sobreposição desse tempo mental, desse tempo psicológico. O fim para esta condição é a verdade da revelação de Deus, é a verdade da revelação do seu ser. Aqui nesses encontros online nos finais de semana, nós estamos aprofundando isso com você. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para trabalhar isso. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Não existe tal coisa como o tempo. O passado não é real. O futuro é o pensamento se projetando. Ele também não é real. E essa ideia do presente, veja, é sempre o pensamento afirmando sua própria presença com essa palavra chamada tempo. O tempo é uma ilusão.